Hoje é o dia do Senhor e nós estamos aqui nos preparando para trazer uma palavra que certamente vai enriquecer os nossos corações. Amados, nós estamos no último domingo, é o último domingo do mês? De abril, finalizando o segundo pilar da nossa igreja. O primeiro pilar foi o ensino e o segundo pilar, a oração. E estamos finalizando com este culto e vamos abordar uma grande e preciosa oração na palavra do Senhor. Portanto, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Todo o capítulo. Oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler e eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura deste texto. Iniciemos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram o que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, o Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oremos. Pai eterno, louvamos ao Senhor pelo privilégio de estudar a tua palavra. Humildemente nós rogamos que o teu Santo Espírito incomode o nosso coração nessa noite. Que, ó Deus, traga ao nosso coração a importância da oração, a importância, ó Deus, de reconhecermos tantas verdades importantes para a nossa vida, para o nosso ministério aqui na terra e para a glorificação do teu excelso nome. Ó Pai, nos use aqui agora. Me capacite, ó Deus, para
prestar um culto ao Senhor. Que Deus seja louvável a Ti, ó Pai. Louvo por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, vocês já participaram ou já viram uma conversa harmoniosa? É muito gostoso ver. Uma vez eu tive o privilégio de ver um pai conversando com um filho, mas o mais gostoso, parece um desejo de ser pai, né? Mas o mais gostoso é ver quando o pai está conversando com o filho, e depois o filho começa a conversar com o pai. A atenção do pai com o bebê, na verdade, que está começando a pronunciar suas palavras, é uma atenção tão doce. E a criança começa a olhar nos olhos do pai, e há uma harmonia na conversa. Amados, nós desejamos ter conversas harmoniosas. Nós trabalhamos aqui a semana inteira e começamos na segunda-feira com o pastor Bill, falando a respeito da comunicação dentro dos lares. Como precisamos aprender a conversar, como precisamos aprender a nos comunicar, quão importante é a fala. E amados, nesse texto, nós vemos aqui uma oração maravilhosa, uma conversa harmoniosa, uma conversa digna de ser imitada. Mas ao mesmo tempo, nós vemos aqui o sumo sacerdote Cristo em uma oração muito ímpar. É uma oração que jamais pode ser modelo para as nossas vidas, porque era o Filho de Deus, o Deus homem, sem pecado, conversando com o Pai. E além disso, amados, quando nós nos aprofundamos nesse capítulo 17, há coisas indecifráveis, às vezes, ao nosso conhecimento, e muitas vezes não, na verdade, muitas dessas verdades nós não vamos conhecer na sua profundidade. Nós podemos estudar esse capítulo, mês após mês, ano após ano, década após década, e não vamos conseguir conceber a harmonia que havia aqui entre Cristo e Deus nesta oração. São palavras e expressões que não são interpretadas na sua totalidade, devido à profundidade dessa relação. Mas, ao mesmo tempo, é uma oração modelo. Por quê? Porque é uma das poucas orações a que Jesus permitiu, que o Espírito Santo capacitou aqueles homens a descrever. Vários foram os momentos que Jesus se separava dos seus discípulos e ia orar. Mas por que esta oração foi aqui descrita? É para ser aplicada nas nossas vidas. É porque algo precisa ser conhecido por aqueles que ali estavam e também por nós. É um modelo de oração. É um modelo de oração que aqueles que levam o nome de Cristos, como disse o pastor Bill, pequenos cristos. Cristão é o pequeno cristão que quer imitar o seu mestre, deve usar nas suas orações. Essa oração ela vai indicar a glória de Deus, que deve ser o propósito das nossas petições, e que devemos também não orar por nós mesmos, mas pelos outros. Em suma, amados, a ênfase da oração de Jesus, de uma forma bem teológica, e se formos aplicar em 3 divisões bem informadas aqui, seria Jesus orando pelo seu ofício, pedindo pelo seu ofício como aquele que haveria de vir e morrer, pedindo pelos seus discípulos e pedindo pela sua igreja. Seriam as 3 formas de dividirmos esse capítulo 17. Mas o que essa oração pode ser aplicada nas nossas orações? Reconhecendo essas 3 bases de divisão, a qual eu disse agora há pouco. Mas o que nós podemos aplicar dessa oração que acabamos de ler? Como nós podemos orar? Vocês lembram que quando os discípulos estavam nos últimos dias de Jesus na terra, uma das coisas que os discípulos voltam-se para Jesus e dizem é: Senhor, ensina-nos a orar. É uma grande petição dos discípulos. Nós não vemos, Senhor, nos ensine a fazer milagres. Senhor, nos ensine. Não. Eles pediram para que eles pudessem aprender a orar, a falar com Deus. É uma necessidade nossa hoje.
Reverendo Bill tocou várias vezes durante essa semana que a nossa geração tem se esquecido de orar. E quando ora, nós oramos mal, porque não conhecemos a palavra de Deus. Porque não conhecemos profundamente quem é o nosso Deus. Mas esta oração é um modelo para a nossa vida. Eu gostaria de trabalhar 4 pontos dessa oração, que vai nos dar, oração esta que vai modelar as nossas orações. A primeira ênfase que eu quero destacar aqui, nesse capítulo 17, entre os versículos 1 e o versículo 5, é que devemos reconhecer Cristo como nosso Senhor em nossas orações. Parece bobeira dizer isso. Reconhecer Cristo como nosso Senhor, sim. Reconhecer Cristo como nosso Senhor em nossas orações. Nós vemos aqui nesses textos iniciais que a autoridade foi concedida para que os crentes venham ter vida eterna. A salvação dos homens está na mão de Deus. Cristo conquistou na cruz e Ele conquistou vida para cada um de nós. Olha que importância tem essa oração. Em reconhecermos Cristo como nosso Senhor. A vida eterna que nós recebemos é resultado da sua obra, mas é resultado de conhecer a Deus como único e verdadeiro, a Jesus que foi enviado para nos salvar. Meus amados, esses 5 primeiros versículos são fundamentais para mim e para você. Reconhecemos Cristo como nosso Senhor, reconhecemos como sendo o único e verdadeiro Senhor da nossa vida. É uma pergunta fundamental, amados. E importante, o simples conhecer de Deus não é suficiente para salvar qualquer pessoa. A palavra de Deus diz que os demônios conhecem e tremem diante de Deus. Conhecer só a Deus não é o suficiente, mas é reconhecê-lo como Senhor. Reconhecer aqui, na antiguidade, o reconhecer era um ato declaratório. Eu reconheço, Ele é meu Senhor. Aqui está a marca. Quando um soldado era reconhecido como um soldado de Roma, ele tinha ou tatuado no seu braço o símbolo de Roma, ou o general levava no seu peito o símbolo de Roma. Reconhecer que ele fazia parte do exército de Roma, e ele pertencia até o fim àquele exército, a Roma. Meus amados, reconhecer é fundamental nas nossas orações, reconhecer a Cristo como nosso Senhor. E a pergunta é, reconhecer a respeito do quê? Cristo como reconciliador. Meus amados, Ele foi numa cruz, derramou o seu sangue. Ele se tornou maldição no meu e no seu lugar, para termos vida. Você reconhece isso nas suas orações? As suas orações declaram que Ele lhe reconciliou com Deus, que você estava longe do Senhor? Nossas orações têm que ser voltadas para essa realidade. Reconhecer que Cristo consumou a sua obra de forma perfeita e única. O ato de Cristo na cruz foi perfeito e foi único e de uma vez por todas. Reconhecendo que o que Ele ali fez, ninguém mais precisa fazer, nenhum sacrifício precisa ser feito. Ele fez de uma forma única e verdadeira. Ele conquistou perfeita justiça. Será que nós reconhecemos nas nossas orações: Senhor, fui justificado, sou tido como justo diante de Deus, pela obra de Jesus? E também declarar que o nosso Senhor não está crucificado, Ele não está mais na cruz, mas Ele ressuscitou, subiu e está à direita de Deus Pai em glória. Antes de todas as coisas serem criadas, Ele estava em glória com o Pai e continuará para sempre. Amados, nós vemos aqui, com uma aplicação para as nossas vidas, em reconhecer Cristo como nosso Senhor, que essas verdades precisam estar bem guardadas nos nossos corações. Nós estamos com um propósito aqui. Pela manhã, um pequeno menino veio aqui, o Filipinho, recitando alguns versículos bíblicos.
Pastor Bill, durante toda a semana, falou a respeito do ensino da palavra de Deus dentro do nosso lar. Será que os nossos filhos reconhecem o Senhor Jesus como Senhor Salvador? Será que você, pai e mãe, reconhece? Será que você, jovem, reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador? Essas verdades devem estar bem gravadas nos nossos corações. Ela é a base que na hora da tribulação, nós permanecemos firmes. Quando vem a tribulação, quando vem a tentação, nós permanecemos firmes por causa dessas verdades bem concretas nos nossos corações. E elas são maravilhosas demais, que nós nunca conseguiremos compreender, mas nós nos debruçamos, nós nos ajoelhamos diante do Senhor. É isso que nos faz ajoelhar em oração. Quando eu compreendo que eu pertenço a um reino de um Deus eterno, eu não fico sem orar, eu não fico sem declarar essas verdades. Mas uma coisa maravilhosa que nós vemos aqui, a segunda verdade que nós devemos aprender a declarar nas nossas orações, é o cuidado do Senhor, dos versículos 6 até o versículo 13. Há poucas semanas atrás, na comemoração dos 50 anos da nossa igreja, nós tivemos aqui um grupo chamado Logos. Como disse alguns jovens, é o grupo dos mais velhos, né? É o grupo do pessoal antigo. E realmente, eu acho que eu sou antigo, porque eu comecei a gostar desse grupo e comecei a ouvir vários CDs dele lá em casa. Mas eu fiquei impressionado com uma música deles. A Isa falou para eu não cantar, eu não vou cantar. Mas é muito interessante o início do refrão. Acordar bem cedo e ver o dia nascer. E o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado, o cuidado. E a música segue, falando a respeito do cuidado do nosso Senhor. Da primeira vez que eu ouvi isso lá na Fiel, eu tive arrepios por todo o corpo. Mas para entender quem é o meu Deus, entender o que significa esse cuidado declarado nessa música, eu percebi um pouquinho do cuidado no penúltimo dia aqui da nossa conferência. Eu estava ali atrás e o Filipinho que veio aqui na frente, de repente ele sumiu. Não sei se a Kézia está aqui. O Filipinho sumiu. E é muito interessante, a Kézia, em segundos, ficou muito preocupada. Onde está meu filho? Aí eu peguei, ele estava aqui, ele deu uma volta aqui, a Kézia doida, achando que o menino tinha saído, o Filipinho. Eu peguei o Filipinho, dei na mão, mas é gostoso ver depois o abraço, o cuidado do filho. Quando ele escapa, o reverendo conversando hoje a respeito do filho, o cuidado que um pai tem para com o filho. Mas o que é o cuidado do nosso Senhor? Nós temos que entender, amados, e professar na nossa oração e declarar o cuidado de Deus para com a nossa vida. É uma sentença maravilhosa, reconhecer que Jesus conhece aqueles por quem Ele derramou seu precioso sangue. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pequenos. Ele não desconhece, Ele não é aquele Deus dos deístas que dá corda no mundo e sai e fica distante. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que conhece as suas dores. Ele é um Deus que conhece as suas angústias mais profundas. Ele conhece a nossa fragilidade. Ele sabe que nos orgulhamos por pequenas coisas. Ele sabe, como disse o reverendo Bill hoje aqui de manhã, que muitas vezes nós nos vangloriamos por ser lápis, mas um lápis que não é nada se não for usado pela mão criadora. Ele sabe que nós somos frágeis, um dia estamos bem, e no outro dia, ou se não no mesmo dia, nós caímos em pecado, nós caímos em angústias tão profundas. Ele conhece a nossa inconstância, a nossa instabilidade, e como nós somos como Pedro. Lembra do episódio de Pedro? Mar revolto. Jesus estava orando no monte, e quando, diante daquele mar já escuro, ele vem caminhando sobre o mar.
E então todos atemorizados acham que é um fantasma, e ele fala que ele era o Senhor. Então Pedro diz: se tu és Senhor, me manda ir aí, Senhor. E é interessante que ele sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas depois ele começa a olhar para o quê? Para o mar, para as ondas, para o vento. E ele começa a afundar. Assim nós somos. Nós olhamos para as circunstâncias e a todo instante os nossos olhos estão voltados para as circunstâncias desta vida, para o mundo, para as tribulações ao nosso redor. E como Pedro nós afundamos, mas tal como Pedro que clamou, o Senhor estava bem perto dele. Ele conhece. Meus amados, quando Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, todos os nossos pecados, toda a nossa enfermidade veio sobre Ele ali. Ele conhece muito bem. Ele é o Deus Criador. Nessa oração nós vemos como o Senhor, diferente de nós, valoriza e cuida com muito zelo daqueles que o Pai concedeu antes da fundação do mundo. O Senhor tem zelo por aqueles que são dele. João 6,37 diz que aquele que o Pai deu, jamais lança fora. Você percebe como essa oração nos molda? Em primeiro lugar, reconhecer ao Senhor e o seu ofício. Mas reconhecer o seu cuidado e também reconhecer o cuidado de alguém nos transforma a cuidar daqueles que estão ao nosso redor. O nosso Senhor Jesus, naquela oração, estava orando por mim e por você, pessoas que estão aqui hoje. O zelo dele, apesar da nossa fraqueza. Deus nos escolheu e nos confiou a Cristo, aquele que cuida de verdade. Portanto, como o seu cuidado começa em nos trazer para si, e ele nos traz, perdão, eu vou voltar à sentença. O seu cuidado nos traz para si. Ele nos chama, ele nos conclama. Nós cantamos agora há pouco que nós nos entregamos a ele pelo seu chamado. Um pastor que cuida das suas ovelhas, jamais deixe as ovelhas longe do pasto, do seu cuidado. A nossa fé é frágil, mas apesar disso, ela é preciosa aos olhos do Senhor. E essa declaração, eu quero que você saia pelo menos com essa declaração no seu coração. A sua fé é frágil? Sim, tal como a minha. Somos vacilantes? Sim, mas ela é preciosa aos olhos do Senhor. Porque com o seu zelo, com o seu cuidado, Ele quer nos transformar, Ele quer aplainar, Ele quer modelar a nossa vida. Ele nos contempla com as suas misericórdias. Ele roga pelos seus. E é muito interessante como nós lemos aqui em João, o mundo odeia essa sentença. Porque sim, o Senhor foi soberano em escolher os seus. E como diz aqui, Ele não veio para todos, mas para os seus. E quando nós declaramos isso, amados, quando nós declaramos que o Senhor tem os seus escolhidos, é claro que nós não sabemos quem são. Por isso que devemos pregar a toda pessoa, toda família, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança. Mas o Senhor tem os seus, a quem aqueles ama. E o mundo odeia essa verdade. Na verdade, Ele ama os pecadores e oferece a redenção. Mas aqueles que Ele escolheu são agraciados. Eles se achegam ao Senhor. E essa é a razão da minha esperança. Quando eu sei que sou cuidado, meus amados, eu não, apesar da minha tribulação, eu não perco a esperança. Ela pode muitas vezes titubear, mas a esperança está centrada no cuidado do meu Deus. E é isso que eu devo professar na minha oração. Eu devo declarar o cuidado de Deus. Jesus é a minha segurança, porque Ele intercede por mim. Como um pai que cuida do seu filho, intercede pelo seu filho. Tal como o Tiago Lang, uma vez, que tinha tomado bomba no colégio, e vendo o seu pai interceder em outro colégio para que ele tivesse vaga. Eu lembro do meu pai três dias correndo atrás. Eu sei que nunca mais tirei vermelho por causa, não da bomba. Primeiro que eu levei uma surra, apanhei. Mas ficou marcado na minha mente. Apesar de eu ter tomado bomba, ver um pai que no ano posterior tem o cuidado para colocar o seu filho numa escola, para que ele aprenda. Ele intercede, e o Senhor intercede
por cada um de nós, Ele ora por cada um de nós, e é isso que me motiva a orar também. Porque o Senhor, Ele cuida. Devemos imitar o Mestre. Terceiro, são 4 pontos. Dos versículos 14 a 21. Nós vemos aqui que a oração do Senhor é por proteção e pela santificação dos seus. Nós devemos declarar nas nossas orações o quanto o Senhor nos tem protegido e o quanto Ele tem trabalhado para a nossa santificação. E é uma sentença muito difícil de orarmos. Vários comentaristas dizem a respeito desses versículos 17, 14 a 21. Nas nossas orações é muito difícil reconhecermos esse processo de santificação às vezes. Porque, na verdade, amados, como eu creio que muitos de nós aqui já sentimos o desejo de nos retirar desse mundo. Nós já sentimos o desejo de sair deste mundo, tal corrupto que ele está. De tantos problemas que nos cercam, seja na nossa família, seja no nosso emprego, seja no nosso país, guerras, políticos que não ajudam o povo, a corrupção por todo lugar, há um mundo caótico, conturbado, e muitas vezes, como disse o pastor Bill, nós olhamos para o passado, ou olhamos para o futuro, com uma visão totalmente pessimista, e às vezes nós declaramos: Senhor, nos leva deste mundo. E também porque às vezes nós não nos contentamos mais com essas violências, e é verdade, mas há uma outra razão também para pedirmos para sairmos deste mundo, é porque nós não pertencemos aqui. E muitas vezes nós, com verdade e com o coração, declaramos: Senhor, me leva para junto de Ti, Senhor. O meu pecado parece que me esmaga, Senhor. Parece que eu não consigo sair dessa rotina de vida em que eu sei que essa minha prática de pecado me afasta do Senhor. Eu sou do Senhor, mas eu vivo nessa escravidão. Senhor, me leva para junto de Ti, Senhor. Volta, Senhor. Nós muitas vezes assim dizemos e declaramos ao Senhor. Eu declaro, meus amados, eu tenho certeza que você declara. Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo e conhece Ele como seu Senhor e Salvador, eu tenho certeza que um dia você já declarou isso, ou está declarando isso. Mas Jesus conhece a nossa angústia. Ele conhece esse mundo que está no pecado. Ele conhece muito bem porque Ele viveu entre nós. Ele conhece essas nossas dores. Ele conhece as nossas fraquezas. Abram comigo somente Isaías 53, capítulo 53, dos versículos 4 a 5. Ele conhece muito bem. E o que Ele fez ali na cruz, dos versículos 4 a 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus sabia da condição do seu povo. Jesus sabia da condição dos seus discípulos. E como Ele sabe da nossa condição hoje também. Por isso Ele colocou essa petição em sua oração, para proteger e santificar aos seus em meio a um mundo que odeia a Cristo, em meio a um mundo que jaz no maligno. Como disse aqui João, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, mas ainda continuamos no mundo, para um propósito. É lícito então eu dizer: Senhor, volta, sim. Mas, em meio às dificuldades, se o Senhor ainda não me chamou, é porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Em vez de retirar do mundo, somos por Ele, por Deus, preservados no mundo, para servi-lo. Estamos nesse mundo para ser treinados e para dar valor ao que Cristo fez por nós e nos prepararmos para a eternidade, sendo cada vez mais dependentes dEle, cada vez mais sendo usados por Ele,
para fazer o seu nome grande. Jesus deixa bem claro que a palavra é quem preserva os seus. A palavra é a verdade que preserva os seus filhos. Reverendo Bill tratou durante toda essa semana, e eu volto a falar no Reverendo Bill, porque foi a ênfase das suas pregações a respeito da família. A palavra de Deus é aquilo que permanece e molda a sua família, que molda a sua vida e a minha vida. Ela é que nos orienta em meio a este mundo caótico. Aquele que deseja então ganhar a coroa da vida, e eu tenho certeza que todos aqui almejam, ganhar a coroa da vida, precisam carregar a cruz. Como o próprio mestre disse, você quer ser meu? Carregue então a cruz. E mostre-se como luz em meio ao mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas. Cristo pede pela nossa santificação, Ele pede para que sejamos despojados desse velho homem e revestidos com um novo homem. Ele nos chama à santidade, que é o símbolo de felicidade. Então, assim, amados, como declaramos na nossa oração, pedindo por santidade, pedindo por proteção em meio a este mundo, a oração é que vai realmente nos achegar ao nosso Deus, tal como uma criança se achega ao pai, pedindo: Pai, me ajuda, Pai, me fortalece, Pai, me ensina. Os pais podem às vezes postergar neste mundo, mas o nosso Deus não. Eu lembro mais uma vez de fatos do passado. Quando uma vez eu pedi: Pai, eu quero aprender a andar de bicicleta, porque minha mãe disse que eu corria demais e era perigoso, então eu tinha que andar de bicicleta, e meu pai colocou aquelas 2 rodinhas ali na bicicleta para a gente andar. E é muito gostoso você imaginar quando um pai leva a sua criança e ele quer ensinar, e ele, no tempo propício, ele vai e tira aquela primeira rodinha, depois tira a segunda rodinha, vai segurando atrás na bicicleta, vai correndo junto do filho, até que o filho vai andando. E por mais que o filho vá andando, às vezes ele fica observando, até o momento que o filho anda e cruza a cidade como eu cruzei, depois ele briga com você, fala que você passou do horário, mas é um pai que cuida, é um pai que protege, é um pai que trabalha, a fim do seu filho aprender a andar no seu caminho. Santidade, então, é símbolo de felicidade. Nós devemos pedir, sim, a isso ao nosso Senhor nas nossas orações. Por fim, nas nossas orações, nós temos que pedir, tal como o Senhor disse e pediu, para sermos aperfeiçoados na unidade, para manifestar a glória de Deus. Infelizmente, o pecado divide. O pecado nos afasta. A priori, ele nos afastou do Senhor em Adão. Ele dividiu aquela harmonia que havia entre Deus e a sua primeira criatura, a coroa da criação, Adão. E quando ele desobedeceu, houve um rompimento. Mas Gênesis 3,15 fala a respeito do Messias que haveria de vir. Porém, nós vivemos num mundo caído. No céu não pecaremos mais. Não conseguiremos pecar, porque haverá somente verdade ali, obediência plena. Mas nós vivemos num mundo que se afastou de Deus. Nós nos afastamos uns dos outros. Há conflitos na nossa família. Há conflitos no nosso emprego. Há pessoas que nós não perdoamos. Há pessoas que nós não conseguimos olhar, às vezes, no olho. Há pessoas que, muitas vezes, estão lá guardadas no nosso coração. Mágoas antigas, mágoas recentes, problemas dentro do seio da igreja. Em qualquer lugar onde o homem está inserido, há o pecado, que nos afasta. As divisões causam escândalo. As divisões causam enfraquecimento da minha vida com Deus, causam enfraquecimento dentro do meu lar, causam enfraquecimento dentro da minha igreja. O inimigo da nossa alma promove contendas para enfraquecer o povo de Deus. A consequência é que muita omissão começa a surgir. Pais não oram mais pelos seus filhos.
Filhos não oram pelos seus pais. Servos não trabalham mais. Essa é a consequência do pecado. Mas, novamente, Cristo sabe o que nós passamos. Ele sabe da nossa dor. Ele sabe o que é o pecado. Ele sabe o que o pecado promove. Mas Ele venceu na cruz para nos dar a vida e para nos reconciliar com Deus. E Cristo sabe, tanto que intercedeu por cada um de nós, para que fôssemos aperfeiçoados na unidade do corpo de Cristo. Meus amados, nós temos às vezes noção o que é aquele momento de oração. Naquele instante o Senhor estava pedindo pela sexta igreja. Ele estava pedindo pela minha e pela sua família naquele instante. Por cada um de nós. Senhor, aperfeiçoa-os na unidade. Em meio ao caos, Ele nos aperfeiçoa, nos transformando, a fim de suportarmos, a fim de cedermos, a fim de aguentarmos, para que o mundo conheça a Cristo por meio da unidade da sua igreja. Atos capítulo 2 mostra isso claramente. A igreja, enquanto ela crescia, ela estava unida. Ela não era perfeita, é só seguir Atos. Nós vamos ver o que aconteceu ali com Ananias e Safira e outros momentos durante a história da igreja. Mas nós vemos que havia unidade, e quanto mais unidade havia, mais temor havia. E mais o Senhor era conhecido pelo testemunho daquelas pessoas. A unidade visa levar o corpo a uma maturidade. E não é verdade, pais que aqui estão, quando vocês são amigos dos seus filhos, quando vocês conversam com os seus filhos à mesa, quando há unidade na conversa, há harmonia, não é verdade? Os seus filhos amadurecem quando há conversa. Os seus filhos crescem. Bons momentos são aqueles que os pais estão conversando com seus filhos à mesa. Precisamos voltar com isso, com essa prática, não é verdade? A unidade, a compreensão, a serviço. Quando estamos unidos, eu lembro do pastor, ele foi na Fiel agora, me fugiu o nome agora, nesse instante. Me fugiu. Mas ele estava falando a respeito de lavar a louça em casa. Eu já declarei aqui que eu gosto de lavar a louça. Só que hoje eu fui lavar a louça, fiquei 45 minutos lavando uma mega louça lá em casa. Com muito prazer, gostei mesmo. Minha esposa cozinhou e eu fui lavar, né? Recebemos o pastor, mas tinha muito prato, tinha muita panela. E eu estou lembrando dessa questão da unidade, porque esse pastor disse como era na sua casa. Ele tem 6 filhos, sua esposa e ele, são 8 na sua casa. Bateu o recorde do reverendo Leorges, aqui. Mas ele disse que quando ele estava lavando a louça sozinho, ele demorava uns 45 minutos, mais ou menos. Mas quando ele começou a fazer o teste, ele, a sua esposa e os seus filhos lavando, em 6, 7 minutos, eles limpavam toda a cozinha. Percebe o que a unidade faz? Serviço. Há serviço quando há unidade. Quando 90% não fazem e 10%, vai surgir alguma coisa? Sim. Mas quando os 100% trabalham, a unidade promove, além de agilidade, rapidez, alegria, porque o pastor disse, quando a gente acabava em 5, 6 minutos, a gente ficava brincando no sofá. Mas quando eu ficava 45 minutos lavando a louça, eu já chegava zangado, porque eu só ouvia as brincadeiras lá, isso me dava raiva, ele falando na Fiel. E ele falou assim, eu tinha que trabalhar isso, e eu fiquei feliz, e a minha família ficou feliz. Porque é muito interessante que no começo da sua família, ele colocava às vezes os filhos, e os filhos voltavam emburrados. E os filhos começavam a fugir do seu serviço, mas quando viram seus pais trabalhando junto, que harmonia teve. E é muito interessante que o pastor disse que, naqueles momentos de trabalho, houve muitos momentos de risadas, de brincadeiras, na verdade o amor sendo evidenciado. É por isso que o Senhor Jesus estava ali rogando por nós, rogando para que sejamos aperfeiçoados na unidade, no servir ao Senhor, para que o mundo reconheça os seus filhos
para que venhamos a ser o vínculo da paz ao mundo, para que através da pregação da palavra, mas a começar da pregação viva, as pessoas possam se voltar a Cristo. Sabe por que muitos que se afastam da igreja não voltam? Ou demoram muito para voltar? Porque nós não somos unidos, porque nós não amamos, como o Senhor disse, para amar. Mas o maravilhoso é quando nós nos convertemos verdadeiramente ao Senhor e rogamos: Senhor, me ensina a amar o meu irmão. Senhor, me ensina a ir àquele a qual eu evito. Me ensina a perdoar, Senhor. Me ensina. E o Senhor tem prazer em fazer isso, porque é o seu nome, quando Ele vai ser glorificado, quando o seu povo assim o age. Eu quero finalizar trazendo uma das coisas mais belas no estudo que eu fiz desse Evangelho de João, do capítulo 17, que talvez, não pelo meu estudo, mas pela maestria da palavra de Deus, na oração de Jesus, como ela finaliza de uma forma tão linda. O vínculo do amor é o que une os homens. Mas se você perceber, no início da oração, Jesus disse: Pai, glorifica o teu Filho. No final, é para que o Filho fosse glorificado pelos seus. Nós percebemos aqui que a oração do Senhor, do começo ao fim, é para que o Senhor fosse glorificado, e que as pessoas, e que aqueles que são seus glorificassem ao Senhor. Nós somos unidos, amados, para glorificar o Senhor. Nós somos forjados e vamos ser aperfeiçoados para glorificar o Senhor e aprender a amá-lo cada vez mais. É por isso que nós devemos rogar nas nossas orações: Senhor, me ensine a glorificar-te. Me ensine a ter prazer no Senhor. Uma das coisas mais belas é quando o Senhor nos ensina a orar. E eu vou dizer, amados, muitas vezes a falta do amor dos nossos corações para com o serviço do Senhor, para com a sua palavra, para com os irmãos, para com os momentos de comunhão, é porque muitas vezes nós esquecemos dessas verdades. Esquecemos o que é glorificar ao Senhor. Muitas vezes as circunstâncias estão ao nosso redor e são notórias porque nós esquecemos do alvo. Mas o Senhor nos chama, através dessa oração, a voltarmos os nossos olhos a Ele e dizer: Senhor, a minha esperança está no Senhor. O Senhor é o vínculo do amor de Cristo. Este amor é que nos deve unir. Cristo nos une mediante o seu amor. E a esperança agora, amados, é que Cristo nos fará conhecer essa paz aqui nesta terra. Essa é uma verdade desses versículos. A sua palavra diz que irá nos forjar até o dia que estivermos preparados para encontrar o Pai. E a esperança futura é que nós veremos face a face o nosso Mestre. Eu iniciei falando a respeito do desejo de termos uma conversa harmoniosa. Esse é o meu desejo, de ter e ser moldado ainda nessa terra, a fim de refletir a Cristo. Esse é o meu desejo para com a igreja, que a igreja cresça cada vez mais na comunhão com o Senhor. Mas, amados, o maravilhoso é sabermos que se o Senhor nos chamar agora, nesse instante, nós estaremos face a face com o Mestre. E não haverá mais dor, não haverá mais empecilhos para essa conversa viva, saudável com o nosso Senhor. Mas enquanto estamos aqui, aprendemos a orar como o nosso Mestre orou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, ó Deus, a reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque também lemos e aprendemos hoje, mais uma vez, do cuidado do Senhor para com a nossa vida. Como o Senhor tem cuidado de nós, nos protegido, ó Deus, não fisicamente, mas também, tanto fisicamente como espiritualmente. As Tuas misericórdias são imensas sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque também pelo Seu sacrifício ali na cruz, o Senhor, ó Deus, nos tornou justos diante dos olhos do Senhor.
E também, ó Deus, trabalhará nas nossas vidas até o dia em que o Senhor nos chamar para estar com o Senhor. Ó Pai, nos ensine a orar, a declarar que precisamos refletir, ó Deus, o amor do Senhor, refletir o cuidado do Senhor para com aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, e ansiar, sim, para que venhamos a ter uma harmonia, ó Deus, unidos, a fim dos homens conhecerem o Teu Evangelho. Fortaleça esta igreja, fortaleça as nossas famílias. Se há algum irmão, alguma irmã que perdeu até no seu coração a harmonia com o Senhor e não consegue mais orar, que o Senhor tire todas as arestas, ó Pai, que o impedem de orar. O Senhor está bem presente e nós cantamos, ó Deus, que nós nos achegamos ao Senhor como estamos. E o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos e jamais lançará fora. Nos ajude a glorificar o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a crescermos na unidade para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, conduz os nossos irmãos com segurança aos seus lares e que hoje mesmo possamos meditar nessas orações, declarar que só Tu és o nosso Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.